Fala pessoal, beleza? Estamos aí de folga, mas sempre estamos aqui trabalhando, pensando, analisando, tirando dúvida, um pouquinho de experiência aí que a gente conseguiu aí durante esse período aí que a gente está fazendo os trabalhos. E falar uma coisa para vocês. Foi igual eu falei ontem, que eu falei com uma pessoa, eu falei, ó. Ela falou assim, não, que eu tô disposto, eu tô afim de fazer um flip, eu tô afim de fazer uma casa, comprar uma casa velha, reformar, enfim, ela tá bem empolgada, que talvez tá vendo o resultado, né, acompanhando, a gente tá falando todos os dias. E igual eu falei pra ela, antes de você dar o start, né, dar o começo, você tem que entender qual o público que você quer atingir. Porque do mesmo jeito que você monta o comércio, você tem um público para atingir, né? Tem o público de classe média, classe baixa, classe alta, um público que sobre as casas são públicos de 55 anos, são públicos de casais que estão casando agora, são um público que tem uma família que tem 2 ou 3 filhos, pessoas de mais idade, que essas 55 mais. Então você tem que entender qual é o... Você quer um público de aluguel, você quer um público de aluguel de curto tempo, de longo tempo, né? Quer trabalhar para o governo, enfim. Olha só, tanto de direção que você talvez vai ter que escolher uma para poder começar a tão sonhada aquisição de uma casa. Então não é sobre preço, não é porque tá barato que é bom, não é porque é barato que vai dar negócio, né? Igual ela me mandou uma propriedade e eu falei, cara, não compra, porque aí eu acredito que ela ficou grande para alugar, para vender, muito problema para ser resolvido, vai jogar um dinheiro com força na propriedade. Então, e a gente não tem esse alvo aí, porque vamos dar um exemplo, uma casa de 7 quartos. Então, para que uma pessoa quer uma casa de 7 quartos, uma família com 3 filhos, 7 quartos? Não funciona. Um casal novo que está procurando uma vida nova, que geralmente são as pessoas que estão à procura de casa, são pessoas que estão começando a vida agora, pessoas de meia idade, de 28 até 40 anos, que estão procurando a primeira casa, né? Geralmente tem 1 ou 2 filhos, ou não tem filhos, ou são casados recentemente. Então tudo isso, ou só uma galera mais jovem. E quando você consegue direcionar esse público, você começa a ser mais assertivo no que está fazendo, né? Um público mais jovem é um público mais crítico. Uma moça mais jovem é uma moça que já não tá, ela tá querendo tudo que funcione, tudo com, vamos supor, cores mais claras, né? Umas coisas mais funcionais. Então você tem que configurar essa casa para esse público específico, né? Então essas coisas que a galera faz aí, que é remontar, deixar arco na parede, não aumentar a altura de teto, não fazer banheiro moderno, pouca iluminação, cozinhas repintadas, isso tudo não atinge esse alvo, que é um alvo de potencial, que ele está começando a vida, eles estão se ajuntando. Então são 2 capitais que estão se unindo, talvez não seja um capital unificado ainda, que nem uma família com vários filhos que já estão com uma dificuldade grande para viver, né? Hoje a galera mais jovem, que é a galera que está começando a vida, é um público muito bom, é um público muito assertivo. Se você configurar a casa, né, vamos lá falar de 30 até 45 anos, aí 46, eles estão começando a formar
a família ainda tem aquele carinho pela casa, não são pessoas que acumulam coisa, são pessoas que não querem tanto trabalho para poder fazer, são pessoas que saem para trabalhar de casa, né? Então é uma casa que tem que ser do tamanho bom, funcional, que eles consigam manter tudo isso limpo, que não vai dar muito trabalho, diferente de uma pessoa mais de idade, que hoje a gente vê que são pessoas que acumulam muita tranqueira, que não se importam, remendam, guardam muita coisa velha, que eles não estão tão preocupados assim com essa modernidade, que daí você configurando essas casas que a gente faz a reforma, talvez não são muito de apreciar essas coisas, né? Então, e outra coisa, depois que você direcionou tudo isso que eu tô te falando, isso também influencia o que? Você vê a taxa etária de idade na região. Tem cidades aqui, principalmente aqui na Pensilvânia, que é assim, ó, a pessoa morou a vida toda aqui, casou, ela não quer sair dessa cidade, desse bairro aqui. Então, primeiro ela vai procurar ali ao redor, vai ficar perto da família, vai ficar em sua casa, mais perto da família. Foi uma das de uma opção que a gente vendeu uma casa, a pessoa contou isso, né? E essa semana também falando com a Realtor, ela falando que tem cidadezinhas que são excelentes, que pessoas não querem migrar, elas querem se estabelecer ali, começar uma vida nova, mas naquela região, porque nasceu ali, foi criada ali, os filhos estudaram, tem escola que tem de ensino fundamental até o high school ali, né? Então tudo isso conta, tá? Então, para você ver que vai muito além de só falar que é barato, né? Vamos voltar de novo. Hoje eu falo por mim, né? Hoje a gente mora na Flórida, minha família mora na Flórida, eu moro na Flórida, eu vivo na Flórida, mas moro aqui na Pensilvânia um período do mês. E nós optamos de morar ali porque é mais caro, a escola muito boa, dá sequência nos anos de crescimento ali dos estudos, sim. Então isso também aqui também é prioridade, de você entender que aquela região tem escolas, sei lá, para família, para os filhos estudarem ali 6, 7, 8, 10 anos em sequência, sem se precisar se locomover muito, né? Então quer dizer que se você pegar uma cidadezinha meio longe, muito afastado, talvez essas famílias não vão procurar essas casas, porque não tem essa estrutura total ali de conforto do ônibus passar, pegar, o filho aqui usa muito, né, condução de ônibus, que isso é de graça do governo. Então é muito sofrido, precisa andar muito, sai fora da logística do dia a dia da família. Então tudo isso conta na hora de você analisar a propriedade. Isso é muito importante você entender isso, né? Logicamente, falar que no começo a gente saía comprando sem entender tudo isso, saía. Hoje, que nem eu falo, para quem faz há algum certo tempo, esses erros não são permitidos. Por quê? Porque você passa a ser profissional no que você faz. Esses erros são os erros de iniciante. Talvez não tinha esse conteúdo de pessoas que estão falando sobre tudo isso para poder analisar, para poder chegar numa casa mais assertiva, de falar assim, não, realmente essa casa vai me dar lucro, né? Essa semana mesmo a gente viu várias propriedades, enfim, propriedades que não nos agradaram. Por quê? Porque não tem nenhum critério desse que eu acabei de falar, né? Hoje a gente fala de aluguel do governo, vocês veem muito falar de aluguel para o governo. Isso é muito bom. Por um lado, é seguro, você recebe, aluga fácil, aluga rápido.
Só que no final das contas você tem que dar muita sorte pra a galera não te dar prejuízo depois do fim do contrato, que geralmente é de 2 anos até 5 anos, depende da disposição ali da pessoa, da qualificação da pessoa também, né? Aí ele vai contar se o governo vai pagar 70, 80, 90, vai pagar inteiro o aluguel. Então isso também é muito importante você entender. Então, depois de tudo isso, você vai ter que olhar a propriedade e tentar achar essa casa aí tão sonhada, para tentar fazer uma estimativa de reforma, para ver se você vai suportar do começo ao fim, porque muitas das vezes a galera compra propriedades e não suportam a reforma, né? Porque essas casas não são casas iguais que você acha no mercado convencional, que muitas das vezes você gasta, sei lá, 10% do valor que ela vale, e você consegue validar ela, modernizar ela todinha e colocar ela no mercado. Aqui é o contrário, geralmente a gente paga 10 até 20% do que ela vale.